Se você clicou nesse vídeo é porque você deseja melhorar o seu relacionamento consigo mesma, mesmo sem ninguém estar olhando. E o que é bom, porque isso já é um ato de amor próprio. Hoje a gente vai falar sobre algo que ninguém nunca nos ensinou ao longo da nossa vida. A gente foi ensinado a respeitar os outros, a ser inteligente, como ser aceito pelas outras pessoas, mas nunca como amar a si mesma. Hoje você vai sair desse vídeo com uma nova visão sobre você. Muito prazer, eu me chamo Aslaine Souza e aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, rotina de cuidados e produtividade. Deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém nunca te explicou direito. Você não sofre porque você ama demais. Você sofre só porque ainda não aprendeu a se amar direito. Eu sei que isso pode parecer meio pesado, mas fica comigo até o final, porque isso aqui pode mudar a forma de como você se vê. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Elas pulam uma parte mais importante e começam pelo final. Querem se sentir amada, querem um relacionamento bom, e acabam esquecendo o principal. Como é que alguém vai te amar, vai te valorizar, se você mesma não se valoriza? E eu não tô falando isso pra te julgar, tá? Porque ninguém ensinou isso pra gente. A gente cresce aprendendo a agradar os outros, a não decepcionar. Ninguém senta com a gente e fala, aprenda a se amar primeiro. Vem aí que o problema começa. Porque quando você mesma não aprende a cuidar da sua própria mente, você começa a depender de outra pessoa para se sentir bem. Se alguém te elogia, você se sente bem. Se alguém te ignora, você se sente mal. E se alguém vai embora, parece que o mundo se acaba. Percebe que a sua emoção está nas mãos de outra pessoa? E isso cansa. Cansa porque você nunca está em paz de verdade. Sempre tem um medo, sempre tem uma insegurança, medo de perder, medo de ser insuficiente. Então, antes de falar de relacionamento, antes de falar de amor, você precisa aprender a cuidar da sua mente. Porque, amigas, uma mente bagunçada não sustenta uma vida tranquila. E cuidar da mente não é apenas pensar positivo, não, tá? É se observar, é entender o que você realmente sente, é parar de se sabotar o tempo todo. E quando você começa a cuidar da sua mente, você percebe outra coisa importante ali. Seu corpo, sua rotina, sua energia. Às vezes você está tão focada nos outros que acaba esquecendo de você mesma completamente. Não se cuida, não se prioriza, não se respeita e aí quer se sentir bem? Não tem como. Amor próprio também é atitude. É você cuidar de você mesmo quando ninguém está vendo. É você levantar, se arrumar, se organizar, não para os outros, mas para você. Quando você começa a cuidar da sua mente, do seu corpo, acontece uma coisa muito interessante. Você começa a se enxergar diferente. E é aí que começa uma parte que muita gente evita. Porque aí você percebe o quanto você se abandonou para manter pessoas na sua vida. Quantas vezes você aceitou menos do que você merecia? Quantas vezes você ficou mesmo sabendo que devia ir embora? Isso dói, né? Mas é verdade. O maior erro não é amar alguém, é se abandonar para não perder alguém. Você começa a se adaptar, você começa a se diminuir. Você começa a aceitar coisas que você sabe que não deveria. E sabe por quê? Pelo simples fato de você ter medo de ficar sozinho. Mas deixa eu te falar uma coisa bem direta. Se você tem medo de ficar com você, como você espera que outra pessoa queira? Solidão não é o problema. O problema é não gostar da própria companhia. E aí quando você entra para um relacionamento desse jeito, você não entra por escolha, você entra por necessidade. E relacionamento baseado em necessidade nunca dá certo. Sempre acaba virando em sofrimento. Porque você aceita qualquer coisa, qualquer migalha, qualquer atenção, só para não ficar sozinho. E isso não é amor. Nem por você mesma, nem pela outra pessoa. Isso não passa de dependência emocional. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso aqui muda tudo. Amor próprio não é se achar perfeito. Também não é se sentir incrível o tempo todo. Amor próprio é apenas você não se abandonar. É você se respeitar mesmo quando dói. Porque se você luta por outra pessoa, por que você não luta por você mesma? É você sair de situações que te machucam, mesmo quando você tem sentimentos. É você olhar pra si mesma e imaginar, eu mereço muito mais que isso. E isso começa pequeno, tá? Isso não é de uma vez. Começa aprendendo a ficar sozinha, a ficar sozinho.
Aí depois você começa a se priorizar mais, depois começa a dizer não. E quando você perceber, a sua vida já vai estar diferente. Deixa eu te falar uma coisa agora para você guardar. Enquanto você não aprender a se amar, você vai continuar aceitando qualquer coisa que pareça amor. Mas quando você aprende, você não corre mais atrás, você escolhe. Se isso fez sentido pra você, fica por aqui porque eu sempre vou trazer esse tipo de conteúdo que possa nos ajudar de verdade. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.